Eu gastei mais de 30 horas neste vídeo, não só para te dizer aquilo que sai no exame de matemática nono ano 2024, mas também dar-te tudo aquilo que precisas para arrasares completamente. E a primeira coisa que tens de perceber é que os exames de matemática nono ano têm quase sempre os mesmos exercícios. Por isso, se tu perceberes os exercícios que saíram nos anos anteriores, então consegues prever com muita certeza aquilo que irá sair este ano. Conclusão, estudar para o exame é principalmente estudar aqueles exercícios que saíram sempre em exame. E é por isso que neste vídeo vais aprender, primeiro, o que é que sabes sobre este exame de 2024, depois o que é que saiu nos exames de 2021 a 2023 e que provavelmente sai em 2024, depois vou-te dizer como é que se calcula a nota final, que é para tu perceberes que nota é que precisas tirar neste exame. Depois vou-te dizer que exercícios de exame estudar para ter 20, 50, 70 ou 90, ou seja, 2, 3, 4 ou 5. E por fim vou-te dizer que recursos utilizar para estudares da forma mais rápida, eficiente e divertida e esmigalhares completamente no teu exame. E já agora, todos os links que eu falar neste vídeo ficarão abaixo na descrição. Por isso, de que é que estás à espera? Vamos começar! Ora, e a minha investigação começou tentando perceber aquilo que se sabe sobre o exame 2024. E, para isso, fui ao site do IAD, às informações prova e ver as informações oficiais. Tanto o documento de informação prova, que sai em outubro, novembro, e também o documento Instruções de Realização, que sai por volta de maio. E o que é que eu descobri? Ora, 4 informações importantíssimas, especialmente a última. Primeiro de tudo, a duração do exame é 2 horas, em que a primeira 1h30 tens de estar lá obrigatoriamente e depois os últimos 30 minutos só ficas lá se quiseres. Segunda informação, temos 18 exercícios a valer entre 5 e 7 pontos cada. Desses 18 exercícios, 12 deles são exercícios obrigatórios, exercícios normais. E depois temos 6 exercícios opcionais, ou seja, 6 exercícios em que só contam os 4 melhores para a nota do teu exame. Por isso, se tu quiseres ter 100%, não precisas de acertar os 6 exercícios opcionais, mas apenas precisas de acertar 4 deles. E já agora, como é que sabes quais é que são os obrigatórios e quais é que são os opcionais? É porque no exame os exercícios obrigatórios vão ter um asterisco aqui ao lado do número da pergunta. E agora, terceiro assunto é o quê? É os temas que saem no exame, que são sempre os mesmos. Números, álgebra, geometria e dados. E agora a quarta informação que é a grande novidade para este exame de 2024 é aquilo que não sai neste exame. E porquê é que não sai? Porque pela primeira vez em 2024 a matéria que pode sair é a matéria que está em comum entre o programa velho e o programa novo, ou seja, as aprendizagens essenciais de 2018 e as aprendizagens essenciais de 2021. O que significa que vai haver matéria que aprendeste, mas que não sai porque não está no programa novo. Por isso, o que é que eu fiz? Ora, fui ao site da Direção-Geral de Educação, currículo, aprendizagens essenciais básicas e tal. Fui comparar as aprendizagens essenciais velhas das aprendizagens essenciais novas. Que é para perceber o quê? Perceber exatamente quais é que são essas matérias que aprendeste, mas não sai em exame. No exame de 2024 não pode sair nenhum exercício que te obrigue a utilizar. Primeiro, fórmula resolvente, ou seja, aquela fórmula que usas para resolver equações de segundo grau completas, ax² mais bx mais c igual a 0. Também nenhum sobre retas e planos paralelos ou perpendiculares, ou seja, posição relativa de retas e planos, e também nenhuma das duas fórmulas que relacionam seno, cosseno e tangente. E estou mesmo a ver que estás agora a perguntar, mas eu posso usar a fórmula resolvente à mesma em exame? E, com base apenas na minha opinião, isto não é nada oficial, mas com base naquilo que o IAV fez no passado, eu diria que, como é matéria que está no teu programa, acho que sim, podes usar a fórmula resolvente no exame de 2024 sem qualquer penalização. E agora que já sabia as informações básicas sobre o exame de 2024, então estava na altura de perceber aquilo que saiu nos exames de 2021 a 2023 para tentar adivinhar aquilo que é provável sair em 2024. Para isso fui ao site do IAV, ao arquivo de provas e também ao site do Matemática Absolutamente às fichas de trabalho, onde tem os exercícios de exame divididos por tema e tal. Fui resolver e categorizar todos os exercícios de exame que saíram em 2021, 2022 e 2023.
E vamos lá começar pela minha análise dos exercícios de 2023. Começamos pelo tema números e em 2023 tivemos 3 exercícios do tema números. E então o primeiro exercício obrigatório é o exercício de intervalos de números reais, em que no fundo te pergunta um número que pertence a um certo intervalo. Pode ser só número, pode ser número inteiro, pode ser todos os números, pode ser menor número, maior número, não interessa, pode ser tudo. Segundo exercício obrigatório é o segundo exercício de números reais, neste caso o de dízimas, que percebes que é logo esse exercício quando te fala em dízimas não sei quantos, ou então em números racionais ou irracionais. Depois, como exercício opcional, temos o exercício de notação científica, em que basicamente diz logo escrever em notação científica e é só traduzir o textinho de português para matemática, fazer a continha e depois passar para a notação científica. E agora passemos para a álgebra e aí tivemos 6 exercícios de exame. O primeiro exercício obrigatório de álgebra é a equação de segundo grau, que em 2024 vai ter de ser sem fórmula resolvente. E por isso não vamos ter nenhuma equação de segundo grau completa ax² mais bx mais c igual a 0, a não ser que seja um caso notável. Por isso não vamos ter nenhuma destas equações de segundo grau completas. Aquilo que pode sair sim são as chamadas equações de segundo grau incompletas. Ou ax² mais bx igual a 0, ou seja, não tens c, ou então o ax² mais c igual a 0, ou seja, não tens b. Ou então pode sim ser uma completa, mas tem de ser um caso notável da multiplicação. Porque lá está, só nestas situações é que não precisas de utilizar fórmula resolvente, mas apenas precisas de utilizar ou lei de anulamento do produto ou simplesmente meter mais ou menos raiz quadrada para o outro lado. Tanto que se tu reparares, incompleta, incompleta, caso notável, incompleta, incompleta. Tanto no exame, segunda fase, como na prova da frição de 8º ano. A segunda obrigatória tem a ver com resolver uma inequação de primeiro grau, ou seja, vai dizer literalmente resolve a inequação e lá estará a inequação. Depois, terceira obrigatória, sequências, e muito cuidado, mais uma vez, não vai poder utilizar fórmula resolvente, por isso, todos os exercícios de sequências que saíram em 2023 não vão poder sair porque todos estes exercícios obrigaram a usar fórmula resolvente. Por isso, ignore esses exercícios e estuda apenas os exercícios de sequências que não obrigam a usar fórmula resolvente, como é o caso deste de 2022 segunda fase ou 2022 primeira fase. Tanto pode ter desenhos ou tabela, mas uma coisa é certa, dirá sempre sequência. Quarto exercício obrigatório é o exercício de funções de área ou de equação da reta ou função afim. Vês logo que estás no exercício de funções, porque vai dizer sempre função, função, e depois os exercícios mais comuns normalmente envolve calcular uma determinada área ou então envolve calcular uma certa expressão, normalmente de uma função afim ou de uma reta. E para os outros exercícios, além da função afim, também pode ser quadrática, como aqui, ou então de proporcionalidade inversa. E agora um exercício opcional é o exercício de funções também, mas agora de interseção. Ou seja, é um exercício de funções à mesma, diz a mesma função, mas são duas funções que se intersetam num certo ponto. E mais uma vez, pode ser função afim, função quadrática ou de proporcionalidade inversa. E agora o terceiro exercício de funções nem sempre é o mesmo. Ou seja, às vezes pode ser um exercício de interpretação e outras vezes um exercício de polinómios. E ora, se está a falar de funções, já sabes que vai ser o exercício de funções e sabes que é o de interpretação, porque normalmente vai-te pedir para escreveres. Por exemplo, apresentar uma razão para nhã e outra razão para nhã. Ou então o exercício de polinómios é apenas um exercício em que tens de saber aplicar os casos notáveis ou então a propriedade distributiva e depois juntar termos semelhantes. No fundo é aquilo que também fazes quando resolves equações. Ou seja, de um lado vais ter os casos notáveis com parênteses, ou seja, sem estarem simplificados, e do outro vais ter os casos notáveis já simplificados. E depois lá está, pede-te qual é que é a versão com parênteses e sem parênteses que são iguais. Ou pedindo uma igualdade verdadeira, ou então pedindo uma equação equivalente. E agora vamos para a geometria, onde em 2023 tivemos 5 exercícios de exame.
O primeiro obrigatório, claro, é o exercício de Teorema de Pitágoras. É que normalmente diz lá para usares o Teorema de Pitágoras, mas se não disseres, também já sabes, vês o triângulo retângulo e depois se além do ângulo reto, temos lado num triângulo. Então é Teorema de Pitágoras. O segundo exercício obrigatório é o exercício de volumes, em que, no fundo, tens de calcular um volume. Muitas das vezes, ou somando ou subtraindo certos volumes. O terceiro exercício obrigatório é o exercício de semelhança, em que, para descobrir que estás nesse exercício, ou diz mesmo que as figuras são semelhantes, ou então dá-te aqui imensas informações que basicamente te permitem perceber que, de facto, os triângulos são semelhantes. Através daqueles critérios de semelhança que tu já sabes, LLL, AA, LAL. E depois, pronto, pode ser calcular lados, áreas ou perímetros. Depois, quarto exercício é o opcional de trigonometria, em que normalmente não diz nada, por isso tens de olhar para o triângulo retângulo e lembrar-te. Além do ângulo reto, temos lado, ângulo, lado num triângulo. Então é caça à toa. Caça à toa, ou só cá à toa, ou trigonometria. Ou então seno, cosseno, tangente. Como quiseres. Pronto. E o quinto exercício é o opcional de ângulos na circunferência. Ou seja, tens uma circunferência e diz circunferência e normalmente também fala de arcos. E pronto, é saber trabalhar com esses ângulos. E agora passamos para os dados, onde temos 4 exercícios de exame. O primeiro deles é o obrigatório de probabilidades, em que no fundo é aplicar a regra de Laplace, ou seja, probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. E sabes que estás neste exercício primeiro quando falam em probabilidade e depois é o exercício mais simples porque diz selecionar um. E o segundo exercício é o opcional de probabilidades, que é mais difícil porque é preciso utilizar uma tabela para contar. E normalmente não diz para usares a tabela, mas apenas diz probabilidade, lá está, estás no exercício de probabilidades, e depois diz escolher duas. Pois. Ou seja, no exercício mais simples é escolher ao acaso 1 e no mais complicado é escolher ao acaso 2. E para escolher ao acaso 2, lá está, é preciso criar uma tabela. E outro exercício mais raro, que só saiu uma vez, mas que também poderá sair este ano. Tu percebes que estás nele quando começa a falar de probabilidades e não te diz selecionar duas coisas. Mas em vez disso, o que é que vês? Tens normalmente duas categorias de coisas, neste caso basquetebol e voleibol, e depois tens imensos números relacionados com essas duas categorias. Aqui, basquetebol sim, voleibol sim, e aqui basquetebol não e voleibol não. Que depois se copia muito facilmente ou para um diagrama de Venn ou para uma tabela de dupla entrada como aquelas que se faz no 12º ano. Em que lá está, temos basquetebol sim, basquetebol não, vôlei sim, vôlei não e depois metemos os respectivos números no sítio certo. Aqui a terceira linha e a terceira coluna vão ser os totais. E como são totais, então para preencher esta tabela já sabes, primeiro mais segundo dá o terceiro, e como primeiro mais segundo dá o terceiro, então consegues facilmente fazer todos os cálculos. E quando já tiveres todos os cálculos prontos, depois é como de costume aplicar a regra Laplace, casos favoráveis sobre casos possíveis. O terceiro exercício é o obrigatório de estatística, em que normalmente é interpretar. Normalmente estás em estatística, por isso vês logo umas tabelas ou uns gráficos e depois há dois grandes tipos de exercício. Ou pode ser este mais simples, em que é só cruzinhas, ou então pode ser este em que terás de escrever um textinho, por exemplo, apresentar uma razão para e apresentar outra razão para. E depois o quarto exercício foi o segundo exercício de estatística, que é opcional, neste caso sobre a média ou a mediana. Normalmente a versão mais simples é calcular uma média, a versão ligeiramente mais complicada é darem-te a média e depois utilizar essa equação para calcular o valor de k. Porque já sabes, se queres k, então precisas de uma equação com k. E para isso usas a equação que te dão, que é a média ser igual a nananana. E o mesmo exercício acontece para a mediana. E depois de analisar todos os exames de 2023, fui então analisar também os 2021 e 2022. E a maior parte dos exercícios eram todos iguais, mas houve um ou outro exercícios novos que saíram nesses anos, mas não em 2023. Temos 3 desses exercícios. O primeiro exercício é o exercício de potências, em que basicamente tens de simplificar uma potência ao máximo. E sabes que estás nesse exercício por lá está, potência.
O segundo exercício foi o de sistemas, de traduzir. Pede-te um sistema de equações em que traduza este texto do português para a matemática. E mais raramente pode também sair este género de exercício que te pede para dizer qual é que é o sistema de equações que permite determinar as coordenadas de um certo ponto. Porque lembra-te que a solução do sistema de equações é exatamente o ponto de interseção das duas retas desse sistema. E o terceiro exercício é o exercício de isometrias. Ou seja, por exemplo, reflexão, rotação, translação, reflexão deslizante, em que o exemplo mais recente até foi da prova de aferição do oitavo ano de 2023 que tu provavelmente fizeste. E agora que eu já tinha categorizado todos os exercícios que saíram em 2021, 2022 e 2023, está na hora de perceber aquilo que saiu raramente ou nunca. E para isso tive de comparar aquilo que saiu nos exames nestes últimos 3 anos com o programa da disciplina, que é para perceber o que é que está no programa e em teoria poderia sair, mas que na prática acabou por nunca sair. E na prática, raramente ou nunca saiu o quê? Resolver sistemas. Alguns exercícios de funções dá para fazer resolvendo sistemas se quiseres, mas não precisas saber. E outra coisa que também estranhamente nunca sai é a moda, é a amplitude, é quartis, é a amplitude interquartil, diagramas de extremos e quartis, pronto. Raramente esses assuntos de estatística aparecem. Resolver sistemas, imagino que não apareça simplesmente porque demora muito tempo, mas estas questões de estatística, sinceramente não sei porque é que não aparecem, porque de facto até são assuntos bastante fáceis. E agora que eu finalmente sabia os exercícios que mais provavelmente saíram em exame, eu lembrei-me de imensos alunos que me perguntavam isto. Que nota é que eu preciso no exame para ter não sei quantos no fim do ano? E por isso eu fiz uma profunda investigação à lei para ver o que é que a lei diz. Fui ao site da Direção-Geral da Educação e ao site do IAV ver os despachos normativos não sei quantos, porque eu não acredito em ninguém, eu só acredito no que está escrito nos documentos oficiais. E então, primeira conclusão, ora, para passar de ano precisas de ter 2 ou menos negativas. Mas essas 2 negativas não podem ser ao mesmo tempo matemática e português. Ou dizendo de outra maneira, se tiveres 3 negativas ou tiveres negativa exatamente a matemática e português, então não passas de ano. E então como é que calculas a tua nota final de português e de matemática contando com a nota dos exames de primeira fase? Ora, como a nota do exame vale 30% e a nota do resto do ano vale 70%, então a fórmula basicamente é 0,3, ou seja, 30% da nota que tiveste no exame, mais 0,7, ou seja, 70% da nota que tiveste no resto do ano. E muita atenção, quando eu digo aqui nota, a nota é de 1 a 5. Nota de exame é de 1 a 5, nota do resto do ano é de 1 a 5. E se tu fizeres as contas e experimentares todas as possibilidades, ou então fizeres como eu acabei de fazer e fazer uma demonstração matemática, aquilo que chegas à conclusão é que a tua nota de final de ano só irá mudar se tu tiveres no exame 2 níveis a mais ou a menos do que a tua nota do resto do ano. Ou seja, a tua nota final da disciplina só irá aumentar se no exame tiveres 2 níveis a mais ou irá diminuir se no exame tiveres 2 níveis a menos. Se tiveres um a mais, um a menos ou igual, então continuarás exatamente com a mesma nota que tinhas. Até podes ver esta tabela sexy que eu inventei e é facílimo ver isto. Vês aqui qual é que é a tua nota do resto do ano antes do exame e depois vais ver que nota é que terás mediante a nota de exame que tiveres. E imagina, por exemplo, que tiveste 3 no resto do ano, ora, então já sabes, se tiveres 2, 3 ou 4, então mantens o 3. Se tiveres 1, desces para 2. E se tiveres 5, sobes para 4. Lá está, 2 a menos desce, 2 a mais sobe. E se for 1 a menos, 1 a mais ou igual, então mantém. E o último assunto, ir à segunda fase. A segunda fase é só para aqueles alunos que precisavam do exame de primeira fase para subir uma das suas negativas, porque só assim é que passavam de ano, e que não conseguiram. E se não conseguiram, então têm uma segunda oportunidade de subir essa nota e passar de ano indo à segunda fase.
E a coisa muito curiosa que eu descobri na lei foi que, se tu fores à segunda fase, por esta razão, então a tua nota final da disciplina será exatamente a nota que tiveres no exame segunda fase. Ou seja, por exemplo, imagina que tens um 2 a matemática. Ora, na primeira fase, já sabes, vais precisar de tirar um 4 no exame para ter o 3 no final do ano. Mas se não conseguires e tiveres de ir à segunda fase, então se fores à segunda fase, só precisas de ter 3 no exame para lá está a tua nota final ficar o 3. Porém, antes de tomares quaisquer decisões sobre isto, fala com alguém para confirmar se de facto é assim que as coisas funcionam. E de qualquer modo, lembra-te, o melhor é sempre dares o teu máximo. Agora e depois. E agora que já sabes a nota que precisas, agora já podemos falar de que exercícios estudar para teres 20, 50, 70 ou 90. Ou seja, nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5. E sim, claro, eu também fui verificar isto na lei. Eu verifico tudo porque eu só acredito nos documentos oficiais. Mais nada. E por isso, se formos ao site do IAV e depois ao tal despacho que foi o mesmo que nós já vimos antes, das regras de avaliação no ensino básico, nós vemos lá no fim uma tabelinha e essa tabelinha diz-nos exatamente para ter 2 precisas de 20, para ter 3 precisas de 50, para ter 4 precisas de 70, para ter 5 precisas de 90. Ora, aí está. E por isso a questão que nos interessa é que exercício estudar para ter esse 20, 50, 70 ou 90. E ora, para isso temos de nos lembrar que um exercício do exame vai valer entre 5 a 7 pontos. E depois lembra-te do grande segredo para arrasar na matemática, que é os exercícios que souberes muito bem vais acertar, os que souberes mais ou menos ou mal vais errar. Por isso, qual é que é o segredo? Tens de saber muito bem um número suficiente de exercícios que te permite ter a nota que queres. Essa é a tua missão no exame, pá! É fazeres só os exercícios que sabes muito bem e passar todos os outros à frente. E depois, se tiveres tempo, faz os outros, pronto, está feito. É essa a melhor estratégia de exame. Para 20, convém saberes muito bem 5 exercícios, para 50, 10 exercícios, para 70, 3 exercícios e para 90, 16 exercícios. Aqui eu meti sempre mais um exercício do que aquilo que seria absolutamente necessário, porque lá está. Aqueles exercícios que nós pensamos que saem podem não sair este ano e também, às vezes, as distrações acontecem, os erros acontecem, por isso é melhor sempre sabermos muito bem um bocadinho mais do que aquilo que precisamos para a nota que queremos. Mas agora, o que é que eu próprio estudaria se eu estivesse a aprender a matéria do zero e não soubesse absolutamente nada? Ora, se quisesse ter 20, eu começaria pelos 2 exercícios de números reais, que é sempre a mesma coisa e são muito fáceis, usar a calculadora. Depois o Teorema de Pitágoras, que a partir de um exercício que estás farto de fazer. E depois também os exercícios de probabilidades e de estatística, os 2 obrigatórios, os 2 mais simples. Em que, mais uma vez, em 5 minutos aprendes isto. Depois, para o 50, iria começar também a aprender a equação de segundo grau e a inequação de primeiro grau, que é sempre a mesma coisa. Depois também os volumes, a trigonometria e os ângulos na circunferência, porque é sempre a mesma coisa, é só lembrar as fórmulas e depois fazer o cálculo ou resolver essa equação. E depois também o segundo exercício de estatística de média e mediana, que é a mesma coisa, saber calcular e saber resolver a equação. Depois, para o 70, ias estudar também o exercício de traduzir notação científica. Depois, os exercícios de sequências sem fórmula resolvente e também o exercício de funções de interpretação ou de polinómios. E também o exercício mais complicado de probabilidades em que tens de usar a tabela para fazer a contagem. Recomendo também treinar as isometrias, embora não tenha saído em 2023. E por isso, talvez não saia no exame. Se sair, então é um exercício oferecido. Por isso vale a pena aprender, mesmo que não seja certo sair em exame. Aprendes isto em 5 a 10 minutos também. E depois, para o 90, convém estudar tudo o resto. Especialmente os exercícios de funções, muito importante, e também o exercício de semelhança. E convém, lá está, também treinares os exercícios de potências e os exercícios de traduzir, porque embora não tenha saído em 2023, a verdade é que eles podem muito bem sair em 2024 e por isso é bom se também estiveres preparado para eles, especialmente se aparecerem como exercícios obrigatórios.
Mas muito importante, estas recomendações são só se estiveres a aprender do zero. Por isso, o mais importante é sempre pensares no teu caso em particular e naquilo que tu já sabes muito bem, mais ou menos, e nada. E qual é que é o plano? É exatamente transformar esses exercícios que sabes mais ou menos em exercícios que sabes muito bem. Ou seja, tem sempre em conta não só aqueles que são mais fáceis de aprender do zero, mas ao mesmo tempo aqueles que tu próprio parece que tens mais facilidade em aprender. E a única maneira de descobrir, lá está, é experimentando resolver esses exercícios e depois vês. E agora que já sabes os exercícios que tens de estudar, agora a única questão é que recursos vais utilizar. E ora, o método de estudo que eu recomendo é aquilo a que eu chamo o método cíclico. Eu já expliquei este método noutros meus vídeos de dicas, mas basicamente a ideia é: primeiro de tudo, fazes um exame ou uma prova de aferição anterior, das mais recentes, de 2021 a 2023. Isto para quê? Isto para tu perceberes imediatamente que exercícios sabes muito bem, sabes mais ou menos e não sabes nada. E para teres mais ou menos uma noção de que nota terias no exame se o fizesses hoje. E é quando percebes quais é que são os exercícios que só sabes mais ou menos que tu vais aprender cada um desses exercícios até os saberes muito bem. E porquê é que eu chamo isto método cíclico? Método cíclico porque depois de aprenderes um ou mais exercícios mais ou menos, então vais voltar a fazer outro exame anterior, mais recente, como se estivesses no exame a sério. Porque só assim é que vês o teu progresso, só assim é que percebes que nota deverás ter mais ou menos no exame a sério. E só assim é que percebes os exercícios que ainda só sabes mais ou menos, para lá está, depois aprender também esses exercícios. E é repetir vários destes ciclos até aprenderes a matéria toda. Resumindo, fazes um exame, ele diz-te os exercícios que tens de aprender a seguir. E então aprendes alguns desses exercícios e depois fazes outro exame que te diz que exercício aprender a seguir. E repetes este ciclo até chegar o dia antes do exame, em que eu recomendo, por fim, fazer um último exame anterior cronometrado, de preferência de 2023, para treinares e habituares-te à situação de exame, especialmente lidar com a pressão de tempo, passar à frente quando não sabes um exercício, começar sempre pelos exercícios que sabes muito bem e deixar todos os outros para o fim, e até para estares mais psicologicamente preparado para o dia do exame, porque no fundo já treinaste uma situação extremamente parecida com aquela que encontrarás no exame. Mas agora que recursos é que vamos usar tanto para fazer exames anteriores como para aprender cada exercício mais ou menos? Ora, primeiro, para aprender cada exercício mais ou menos, é como se aprende qualquer coisa na vida. Repetindo, até conseguires fazer sem hesitar. E então, o que é que tu vais fazer? Primeiro, olhar para as categorias que eu tenho exatamente neste vídeo e depois vais decidir a categoria de exercício que queres treinar. Por exemplo, Teorema de Pitágoras. Ora, eu quero treinar Teorema de Pitágoras, então aquilo que eu vou fazer é ir ao site Matemática Absolutamente, em que as suas fichas de trabalho têm todos os exercícios de exame divididos por temas, e então vou lá à procura da categoria que diz Teorema de Pitágoras. E então pronto, já sabes, vou repetir exercícios de Teorema de Pitágoras até saber fazer exercícios de Teorema de Pitágoras muito bem, sem hesitar. E claro, logo que eu faça um exercício, corrijo imediatamente, ou nas resoluções escritas do próprio Matemática Absolutamente, ou então nas minhas resoluções em vídeo, que podes encontrar na minha playlist de exames. E podes estar a perguntar, mas e se eu fizer todos os exercícios e os exercícios acabarem? Nada temas, porque eu tenho a solução perfeita. Basicamente, se tu quiseres repetir mais um exercício, o truque é simplesmente trocares os valores desse exercício. Ou seja, troca o número, troca as letras, troca as funções, se diz maior, mete menor, se diz subiu, mete desceu, troca os gráficos, troca os dados, troca os desenhos. Faz isto e tens infinitos exercícios de exame. Para poderes repetir até saberes fazer o exercício sem hesitar. E claro, se possível, convém corrigires isso ou numa calculadora ou num solucionador online, como o Wolfram Alpha ou o Symbolab. E já agora eu deixo-te aqui as categorias das fichas do Matemática Absolutamente que tens de ver para estudar cada um destes exercícios. Muita atenção apenas para este de probabilidades, organização e tratamento de dados e estes das funções, em que a mesma ficha tem duas categorias de exercício. Por isso tens apenas de ter atenção de qual é a categoria de exercício que queres treinar e dentro dessa ficha treinar apenas esses exercícios.
E depois, para fazer os exames inteiros anteriores, podes vê-los tanto no Matemática Absolutamente como no IAV. E depois, para corrigi-los, podes corrigir tanto nas resoluções escritas do Matemática Absolutamente, como também nas minhas resoluções em vídeo. Mas e se tiveres dúvidas ou precisares de aprender a matéria do zero? Primeiro de tudo, vê a resolução. Se quiseres, também podes copiar a resolução e depois tenta resolver o exercício por ti sem ver a resolução. E lembra-te, não há problema veres a resolução, porque tens sempre mais exercícios parecidos, tanto no Matemática Absolutamente, como também simplesmente trocando os valores desse exercício. Depois também poderás consultar sempre os meus vídeos de explicação, que estão na minha playlist de terceiro ciclo, e também podes ir ao meu Discord, porque lá encontrarás imensos alunos, professores e explicadores prontos a ajudar-te. Ou se quiseres aprender tudo da forma mais rápida, eficaz e divertida, então nada melhor do que o meu livro de Matemática terceiro ciclo, porque ele ensina-te toda a matéria gradualmente, do zero através de exercícios. Por isso, nada melhor. Para mais informações, é só ires ao meu site, ricardo-ferreira.pt, à loja. Lá encontrarás o vídeo da apresentação, uma ficha grátis, testemunhos de outros compradores que adoraram o livro e muito, muito mais. E de resto, imagina que já aprendeste os exercícios todos e já estás a ter só 90s e 100s nos exames anteriores inteiros. Então o que é que vais fazer? Ora, 3 coisas. Primeiro de tudo, convém estudaste aquilo que sai raramente ou nunca, especialmente esta parte da moda, amplitude, quartis, amplitude interquartil, diagrama de extremos e quartis. Depois, muito importante, é exercícios que te desafiem. E para isso eu recomendo exercícios de outros autores. Por exemplo, exercícios dos livros das editoras e exercícios de provas modelo e fichas de outros autores. Também pode ser exercícios de exames mais antigos e até pode ser responder às dúvidas de alunos no meu Discord. No fundo, a ideia é encontrar exercícios que nunca viste antes, que são exatamente aqueles que te podem ensinar alguma coisa nova. E de resto, muito importante é também treinares o teu corpo e a tua mente, especialmente com hábitos bons como sono, alimentação, exercício físico, qual é que é o teu nível de calma ou stress e também, no geral, ter uma vida entusiasmante, com o pensamento sempre focado naquilo que mais valorizas. E claro, esta parte de ter o corpo e mente na melhor forma, recomendo não só a quem quer ter 100%, mas a qualquer pessoa, porque irá sempre aumentar a tua nota. Podes ver muito mais sobre isto na minha playlist de dicas, especialmente o vídeo de hábitos essenciais de como ter 20. E podes encontrar todos os recursos que eu acabei de falar na minha página de recursos no meu site, clicando aqui em cima, e também na minha playlist de terceiro ciclo, clicando aqui em baixo. Todos os outros links ficarão na descrição. E agora é importantíssimo partilhar este vídeo com toda a gente para me ajudares a ajudar todos a esmigalhar, porque este ano vai ser em grande. Vamos a isso!